Meus nobres e queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Estamos retornando para a realização de mais um trabalho que oferecemos aos companheiros, veiculando os ensinamentos da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo antes a nossa soberana e querida Senhora Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, rogando a ela que nos abençoe e abençoe a cada um dos companheiros que nos ouvem. Sejam felizes, é o que nós lhes desejamos. O nosso tema de hoje é a fé que transporta montanhas. É um assunto difícil, muita gente não entende esse assunto. Ele é extremamente difícil, porque qualquer dúvida que você colocar no uso dessa virtude, você destrói. Então ela é muito difícil. Deus, nosso Pai, Ele não dá fé a ninguém. A fé é uma conquista nossa. A fé, já dizia o apóstolo Paulo, a fé é a substância da esperança e a essência daquilo que não se vê. E Kardec completa: fé inabalável só o é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É uma virtude a ser conquistada a cada momento da nossa existência, tanto encarnada quanto desencarnada, porque a fé evolui de uma fé pequena para uma imensa fé. Ver para crer ou entender para crer representam caricaturas da fé, mas não são fé verdadeira. No estado de inferioridade evolutiva em que nos encontramos, nós principiamos por ter confiança e treinamos a fé humana para um dia conquistarmos o fabuloso poder da fé divina. A verdadeira fé é poder de realização. Aquele que pode, faz, realiza. Aquele que não pode, pede a quem pode. Isso é confiança. O Evangelho consta esta passagem. Passando, viu um homem cego de nascença e os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras do poder de Deus. Em seguida cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos do cego e disse: vai te lavar na piscina de Siloé. Ele foi e voltou curado. Outro exemplo. Uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue e já tinha passado pelas mãos de muitos médicos e ninguém conseguiu curá-la. Vinha Jesus rodeado pela multidão
E a mulher pensou: se eu tocar em suas vestes, ficarei curada. Tocou nas vestes de Jesus e no mesmo instante ela ficou curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? E os apóstolos disseram: Senhor, todos aqui estão te tocando. E Jesus disse: não, alguém aqui me tocou de uma maneira especial, pois de mim saiu uma virtude. Foi aí que a mulher ajoelhou-se e disse: fui eu, Senhor. E Jesus disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Outro exemplo, a confissão de Pedro. Jesus interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: uns dizem que João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus respondendo disse: quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro se manifestou, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta fé que você manifesta agora, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, páginas 101 e 102 do 4º volume, diz ele: a definição de fé vai depender do nível evolutivo em que cada um se encontre para compreender o sentido da palavra. A. As crianças físicas na idade temporal ou intelectuais pela infância do espírito interpretam fé como acreditar. Se acredito no que alguém me diz, sem pedir provas, demonstro fé na pessoa. Essa fé recebe o designativo de fé do carvoeiro ou do homem crente, que, por não saber nada, acredita em tudo que lhe dizem, sem capacidade para raciocinar por si. É a fé do simplório e do ignorante. B. Os que vivem mais no plano astral, emocional, acham que a fé é um sentimento, uma emoção, que se acende ou apaga, aumenta ou diminui, segundo o estado emocional da criatura. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão. C.
Os intelectualizados que baseiam tudo no raciocínio horizontal e na pesquisa preferem, como sinônimo de fé, a palavra convicção, certeza, confiança. D. Outros preferem considerar a fé como demonstração de fidelidade. Esses, já vivendo acima do intelecto, sintonizados com a razão ou individualidade, compreendem que a faculdade essencial à criatura é a fidelidade aos princípios. Uma vez conhecido o caminho e encontrado o mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios. Não se permanecerá mais no saber, nem no dizer, nem mesmo no fazer, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser total, integral, o ser igual ao mestre, numa completa fidelidade de reprodução. Extraímos da obra Depois da Morte, de Leon Denis, edição da Federação Espírita Brasileira, 11ª edição, 1978, página 258, 259, 260, Rio de Janeiro, RJ. Diz ele: a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade. É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. A fé cega é como o farol, cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé então é profunda, inabalável, e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi nesse sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Geralmente se considera a fé como mera crença em certos dogmas religiosos, aceitos sem exame, mas a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. É cega a fé religiosa que anula a razão e se submete ao juízo dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeiro ou falso e dele se torna totalmente cativa. Na sua impaciência e nos seus excessos, a fé cega recorre facilmente à perfídia, à subjugação, conduzindo ao fanatismo. A filosofia dos espíritos vem oferecer-nos uma fé racional e, por isso mesmo, robusta. O conhecimento do invisível, do mundo invisível. A confiança numa lei superior de justiça e progresso imprime a essa fé um duplo caráter de calma
e segurança. O espírita conhece e compreende a causa dos seus males, sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Sabe que a morte nada aniquila, pois os nossos sentimentos perduram na vida de além-túmulo, e que todos os que se amaram na terra tornam a encontrar-se, libertos de todas as misérias, longe desta lutuosa morada. Conhece que só há separação para os maus. Dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Mas todo ânimo sincero que procura a fé e a verdade há de encontrá-la na revelação nova. Um influxo celeste estender-se-á sobre ele a fim de guiá-lo para esse sol nascente que um dia iluminará a humanidade inteira. Fé humana e fé divina. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Quem registrou isso foi Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. E mais, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. O mesmo Kardec no Evangelho, capítulo 19, item 7. E ele diz aquela frase fantástica: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A ciência sem religião é paralítica. A religião sem ciência é cega. O grande Einstein. Fé, do latim fides, significa confiança, crédito, crença, convicção. É um sentimento que precisa estar alicerçado na razão e em pleno estado de consciência. Desculpe. O universo, na verdade, é tão perfeito, seu mecanismo é tão inteligente em sua manifestação, que não podemos compreendê-lo sem um autor. E isso se chama fé consciente na autoria divina desse cosmo infinito, porque sem fronteiras. Registrado em O Reformador, junho de 96, pelo Hinaldo Lacerda Lima, Federação Espírita Brasileira. Para os sacerdotes das sinagogas de Israel, Jesus tinha renegado a fé quando afirmou que o reino de Deus vinha de dentro do próprio homem. Jesus afirmou isso, e não das mãos dos doutores da lei e dos sacerdotes. Humberto Roden, no livro Assim Dizia o Mestre, editor Alvorada, página 57. E dizia o grande mestre: uma indiscutível verdade
pois foi ele mesmo quem afirmou: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Mas a ignorância dos doutores da lei não aceitaram isso. Como não aceitaram a maioria dos ensinamentos de Jesus, ao dizer isso, Jesus queria dizer que o Cristo, a perfeição da fonte de energia eterna incriada, estava dentro de cada homem, e essa perfeição nada mais era do que o reino de Deus. Nós temos a perfeição da fonte em nós, nesse Cristo que reúne a perfeição absoluta está em nós. Todas as virtudes que necessitamos para alcançarmos a situação de espíritos puros está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Existe um trabalho a ser realizado. É fazer com que essas virtudes se exteriorizem com a aquisição do conhecimento, com a prática das boas obras, com o bem realizado, com o respeito e o cumprimento à lei eterna. É isso que faz com que é o combate às nossas tendências negativas. É tudo isso que faz com que o espírito evolua. E um dia, esse Cristo que está dentro de nós, ele vai se exteriorizar totalmente em forma de luz, e luz divina, que está aqui, dentro de nós. Agora, esse trabalho de fazer com que essas virtudes venham para a superfície e se exteriorizem, é um trabalho nosso. Ninguém vai fazer isso por nós. É individual. Por isso que a felicidade, a salvação, ninguém me dá. Ninguém me salva. Porque é um trabalho individual. Você que tem que fazer por onde se salvar. Cada um conquista a sua felicidade. A minha felicidade depende de mim. Depende dos meus atos. Ninguém vai me botar em céu nenhum. Então é bom que a gente tire isso, porque isso é infantilidade. E procuremos semear o bem, como a lei nos determina, e cumprir aquele ensinamento básico de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele apanha os 10 mandamentos de Moisés, 10, e resumiu em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está tudo o que os profetas disseram. Aí está a lei. A lei está aí. Amar a Deus e ao teu irmão. É isso que a humanidade não entendeu ainda. Não entendeu. E parece que tão cedo não vai entender. Porque o que estão matando de gente aí é uma coisa absurda. E por nada. A vida não vale nada para muita gente. O desrespeito ao ser humano é uma coisa que, quando você está num plano mais, num degrau mais acima, você começa a observar esse tipo de atrocidade, de selvageria. E a gente, às vezes, fica até... Vem uma certa revolta, mas logo a gente procura dominar, porque isso faz parte. Isso faz parte. E a doutrina espírita nos ensina isso. Você vê essas monstruosidades que são praticadas por aí, de todos os tipos.
o procedimento dos seres humanos, coisas horríveis. Faz parte. Rapidamente, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Desculpem. Conversando certa vez com um amigo espiritual, um espírito, naquela época em que existia, em que comandava o país aí do Oriente, o Ayatollah Khomeini. Os amigos certamente conhecem a história dele. Que era um assassinato generalizado naquele país. Coisas horríveis estavam acontecendo naquele país. E eu perguntei ao amigo, na hora da conversa, ao espírito, eu digo, meu amigo, por que é que esse cidadão, por que é que ele está fazendo isso? O Ayatollah Khomeini. Ele olhou para mim, o espírito incorporado, claro, e disse, meu filho, ele está fazendo isso para que você não faça. Naquele momento eu não entendi, mas também depois eu fui entender. Sabe o que é que ele quis dizer? Não era para que eu não fizesse, era para que ninguém fizesse. Mas como existe um ensinamento na lei que diz assim, Jesus dizia, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Alguém tinha que fazer aquilo ali, mas que não fosse eu, que não fosse você. A lei já tinha catado alguém para fazer. Precisava ser feito? Alguém estava em condições de fazer, então é ele que vai fazer. A lei aproveita isso. Ela não obriga, mas já que você tem todas as condições para fazer, então é você mesmo que vai fazer. Agora a responsabilidade é tua, porque é livre-arbítrio. Ninguém mandou ele fazer aquilo para que você não faça. Hoje, graças a Deus, temos a luz do Consolador a nos iluminar. E esses ensinamentos de Jesus são como a luz do sol a iluminar a nossa compreensão. Naquela época, os doutores da lei e os sacerdotes não aceitaram isso. Hoje, certamente já mudaram de ideia. Assim é a evolução. O poder da fé, que Mateus registrou no capítulo 18, versículo 14 a 19. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia, Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tendo-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele um demônio, entre aspas, um espírito obsessor. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram a ele os discípulos em particular e lhe disseram, Mestre, por que nós não podemos lançá-lo fora? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé.
por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Vejam, meus ilustres amigos, aqui nós vemos exemplos da fé humana e da fé divina. Quando o homem dirigiu-se a Jesus, ele o fez com toda a sua confiança, impulsionado pelo sentimento de amor ao filho doente, ou seja, ele não podia realizar e pediu a quem podia. Este homem utilizou a fé humana, confiança em quem pode. Jesus utilizou a fé divina, poder divino, e realizou. A fé é poder de realização. Faz quem pode. Quem não pode, pede a quem pode. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, tinha poderes mais do que suficientes para fazer o que fez. E nós, como não podemos fazer, só nos resta pedir a quem pode. E quando fizermos o nosso pedido através da prece, tenhamos o cuidado de não duvidar, porque a dúvida interrompe, corta a ligação com o plano que vai nos atender. Não coloque a dúvida entre o teu pedido e a infinita misericórdia, dizia o Espírito Emmanuel. Como é que você vai pedir uma coisa a um ser superior e fica duvidando? Será que ele vai me dar? Você está duvidando. Então não peça, já que você duvida que ele vai te dar, não peça. A verdadeira fé, ela é tão difícil, porque quando você pede alguma coisa utilizando a verdadeira fé, é como se aquilo que você estivesse pedindo já está em tuas mãos. Já é teu. Tem que ser assim. Porque se você pedir e dizer, será que vai dar, será que não dá, e termina não dando. Cura do servo do centurião. Vejam exemplos de fé humana e fé divina. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e, dirigindo-se a ele, disse: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas fala somente ao verbo, e meu criado há de sarar. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai lá, e ele vai, e a outro, vem cá, e ele vem, e a meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. Aqui nós temos mais um exemplo da fé humana e da fé divina. O centurião não pode realizar, precisa e pede a quem pode. Fé humana. Jesus pode e realiza, fé divina. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras é morta em si mesma. Um dia, quando alcançarmos patamares mais elevados na escala evolutiva e tivermos condições morais suficientes para conhecer e praticar, respeitando a lei maior, faremos muito mais, como disse Jesus. Jesus não pediu ajuda a ninguém para fazer o que fez. Chegaremos lá, é lei, e a lei tem que ser cumprida. Então veja a beleza desse assunto e da dificuldade que temos, porque muitas vezes quando está tudo bem, nós temos uma fé, mas quando a coisa começa a balançar na nossa vida, a nossa fé, a tendência é muito difícil, não é fácil. Porque a fé, ela evolui à medida. Isso é para mostrar o quanto nós somos ainda espíritos inferiores. Isso é para mostrar isso. E para exemplificar isso que eu estou dizendo, reza uma anedotazinha que uma senhora à noite, ela foi dormir, abriu a porta que dava para o quintal e na frente do quintal da casa dela tinha um morro, um monte, um morro. E ela, com os conhecimentos que tinha, ela disse, falando para o morro, amanhã de manhã eu vou voltar aqui, eu não quero mais lhe ver aí. Falando para o morro, eu não quero mais lhe ver aí. Aí fechou a porta e foi dormir. No outro dia ela levantou, abriu a porta, foi lá, abriu a porta e olhou, o morro estava lá. Aí ela disse, eu sabia que isso não ia dar certo. Mas, meus amigos, que estes ensinamentos façam morada na mente e no coração de cada um de vocês. Que Nossa Senhora, esse Espírito querido de Nazaré que tanto nos ama, que está vibrando pelo sucesso de cada um de nós. Quando nós acertamos cada coisa em benefício do nosso progresso, ela se sente feliz pelo amor que ela tem por cada um dos seus filhos. Você que está doente, acamado, não pense que você está abandonado, não pense que você está sozinho, não. Você é feliz. Um dia você vai entender esse remédio que a lei está te dando. Aí você diz, é fácil falar quando você está fora. Realmente. Mas você não conhece os dramas pelos quais cada um passa. Essa é uma das grandes razões que nós não devemos invejar ninguém. Você não sabe a vida de ninguém, você não conhece a vida de ninguém. Então não inveje. Não é porque a pessoa tem bens, tem dinheiro, tem riqueza, tem casa, luxo, não sei o que, não é por isso não que você vai invejar, não. Você não sabe o drama no mundo dele, o que é que ele passou ou o que é que ele passa. Cada um está escrevendo a sua história, cada um tem seu livro, e cada dia que passa nós escrevemos uma página desse nosso livro que representa a nossa vida.
Então não inveje ninguém. Se tiver a oportunidade de ajudar, ajude, porque isso vai em benefício dos teus créditos no mundo espiritual. Cada pessoa que está cumprindo o seu plano kármico e que está sofrendo algum problema, com alguma dor, com algum sofrimento na sua vida, você não imagina o quanto ela está ganhando por causa disso. Esse é o problema nosso, que a gente não entende os mecanismos da lei divina. Nós falamos no vídeo anterior. A lei divina é divinamente justa, mas é humanamente cruel. O justa, não precisamos falar muito, porque é a soberana justiça. Precisamos explicar, é o humanamente cruel. Por quê? Quando a lei vem atuar na nossa vida, em relação a alguma falta nossa, e ela vem tentar nos recuperar e colocar as coisas no seu devido lugar, ela usa os instrumentos da dor que acarreta sofrimento. Aí nós não entendemos porque a gente acha que não merecemos aquilo. Nós achamos que nós somos inocentes. O que é que eu fiz para eu merecer uma dor dessa? Eu não me lembro de nada, você não precisa se lembrar. É a lei. A lei se lembra. Né? Nada passa impunemente. Nada. A justiça é absoluta e não falha nunca. Ela sempre vem na hora certa. Então, meus amigos, que Nossa Senhora, esse anjo querido da nossa vida, abençoe o seu lar, abençoe seu coração, abençoe sua vida. O problema que hoje você está atravessando, tenha absoluta certeza, certamente você já passou coisa pior, né, em situações passadas. Não passou? Não acabou? Não superou? Esse também vai passar. Esse também vai acabar. Esse também vai ser superado. Confia. A oração é o teu instrumento de ligação com o plano maior. É lá que vem o material que nós necessitamos, a energia, a força, para que a gente continue vivendo e cumprindo aquilo que prometemos antes de reencarnarmos nesse planeta. Eu vou cumprir e eu vou vencer. Nós só vamos sair daqui vencedores. Levanta essa cabeça. O seu problema não é o maior do mundo. Existem dramas infinitamente maiores do que o seu. Estão sendo vencidos, estão sendo superados. Você é filho de Deus e tem advogados inúmeros no plano espiritual que estão torcendo pelo teu sucesso. Ajude. Que Nossa Senhora brilhe no seu coração. E não esqueçam, nós somos luz. Somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia, brilhando como esse sol que nos ilumina. Sejam felizes. Nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no vosso coração. E muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus. Que assim seja.